Veja agora no Jornal da TVTC, carnaval sem shows em palco e trio elétrico em Guriri. Prefeito Daniel confirma a estrutura para quem for curtir a folia de rua na ilha. Produtores de café protestam contra a importação do Conilon. Presidente Temer comunica ao governador Artung a suspensão da medida. E veja também, concurso Garota e Garoto Verão terá 30 candidatos. Trio Forró Sertanejo confirma para março o lançamento do primeiro CD. Quarta-feira, dia 22 de fevereiro, o Jornal da TVTC está começando. Olá, boa noite. A Prefeitura de São Mateus vai oferecer assistência para quem for curtir a folia em Guriri, mas não haverá shows em trio elétrico nem palco montado. A decisão foi tomada em reunião realizada hoje à tarde com a presença do prefeito Daniel Santana. O prefeito Daniel Santana destaca que, devido ao policiamento insuficiente, a Prefeitura de São Mateus optou por não realizar shows em trio elétrico e palco em Guriri por medidas de segurança. A decisão foi tomada durante reunião com secretários municipais, representantes de associações, vereadores e outros envolvidos. Os próprios barraqueiros, a população, associações, entrou em consenso porque é melhor a segurança. Todo mundo quer ganhar um dinheiro, trabalhar, mas está vendo que é melhor ter precaução e não ter esse carnaval de grandes proporções. Segundo o prefeito, este será o Carnaval da Paz. O que a gente queria mesmo é trio elétrico, palco, banda, mas ficou definido aqui que vai ter o Carnaval da Paz sem o trio e sem as bandas. Vai ser aquele carnaval mais tranquilo, porque foi confirmado com a Coronel Paulo que vai ter 14 viaturas, 70 ônibus direto, vai funcionar tranquilamente para atender a população e o turista que está vindo aí. Ele garante que quem for curtir a folia em Guriri terá assistência da Prefeitura. A Prefeitura vai estar com a equipe dela lá todinha, lá dando aquela assistência que for necessário. O PA que está tendo lá vai ser 24 horas, ambulância, salva-vidas. O que for da parte da Prefeitura, a gente vai estar totalmente lá dando apoio à população. Daniel disse que barraqueiros e ambulantes fizeram grande investimento para o carnaval e, por isso, após o policiamento voltar à normalidade, a Prefeitura deve apoiar alguma festa aberta em Guriri para mateenses e turistas. O presidente da Bavan, Paulo César Gama, reforça que esta foi a decisão mais sensata para o momento. Vai ser sim um carnaval consciente, né? Um carnaval pé no chão, um carnaval, ele já é uma coisa natural, né? O povo vem para a rua com suas fantasias, os blocos, né? E as marchinhas. E optamos, nesse momento, é um momento de ter consciência, né? Que a Praia de Guriri não vai deixar de vir um turista. Nós vamos estar preparados, esperando a chegada dos moradores, dos visitantes. E vai ter sim um carnaval em Guriri com toda a infraestrutura. Produtores de café fecharam a BR-101 hoje pela manhã em protesto contra a importação de café Conilon anunciada pelo Ministério da Agricultura. A manifestação principal ocorreu no quilômetro 94, no trevo de Água Limpa, em Jaguaré. Cafeicultores do Norte Capixaba interditaram a rodovia com máquinas e tratores a partir das 6h30 da manhã. Eles querem que seja derrubada a medida que prevê a importação de café Conilon do Vietnã e estimam que cerca de 2.000 produtores tenham aderido ao protesto. A seca matou, 3 para 4 anos de seca, produtores capitalizados, agora o governo vem querendo importar café. Nós temos café e o governo quer importar café. Só em falar em importar já baixou R$150 por saca. Várias autoridades apoiaram a manifestação. O vice-presidente do Sindicato Rural de Jaguaré, Silvano Bizzi, disse que os produtores tinham a informação de que o presidente Michel Temer suspendeu ontem à noite, temporariamente, a importação do Conilon. Ele acrescentou que hoje pela manhã foi informado que o presidente deve barrar definitivamente a medida. Nós já tínhamos recebido ontem à noite e foi oficializado hoje pela manhã que tinha sido suspenso temporariamente a reunião da Camex de hoje e a importação de café. Então, temporariamente, dá a entender que a qualquer momento pode voltar. Mas recebi há pouco uma ligação de Brasília, do Dr. Breno Mesquita, que o presidente deu a palavra dele, firmou um compromisso que vai suspender definitivamente, mas ainda ele não protocolou nenhum documento, nenhuma medida provisória, nenhum ofício que oficialize essa determinação do presidente.
O protesto gerou grande congestionamento aqui no quilômetro 94 da BR-101. Por volta das 10 horas da manhã, os manifestantes decidiram liberar as pistas laterais, mas continuaram com o protesto e devem permanecer aqui até por volta de 1h da tarde. Nosso objetivo é fazer uma manifestação pacífica, onde não venha prejudicar pessoas que não têm nada a ver com o nosso movimento e as pessoas passarem pelo movimento e ter conhecimento da causa. Não justifica pararmos a BR, formarmos filas dos dois lados, as pessoas ficarem aborrecidas e não saber o motivo real dessa paralisação. Durante a passagem dos motoristas, os cafeicultores distribuíram panfletos. Eles agora aguardam a decisão final sobre o assunto. De acordo com a concessionária Eco 101, o protesto em Jaguaré provocou uma fila de 3 quilômetros nos dois sentidos. Produtores rurais fecharam também a BR-101 no quilômetro 16, em Pedro Canário. Os manifestantes interditaram o trevo do perímetro urbano com máquinas e tratores. O tráfego no local seguiu por desvios nos dois sentidos. Ainda segundo a concessionária Eco 101, as manifestações em Jaguaré e Pedro Canário, além de Aracruz, foram encerradas por volta do meio-dia. O presidente Michel Temer comunicou ao governador Paulo Artung a suspensão provisória do processo de liberação da importação do café Conilon, que seria submetido à apreciação da Câmara do Comércio Exterior, a CAMEX. O secretário estadual da Agricultura, Otaciano Neto, destaca que a união entre o governo do estado, a bancada federal, produtores de café e o setor privado foi fundamental para que a importação fosse suspensa. Os estados de Bahia, Rondônia e Minas Gerais, que também são grandes produtores de café, reforçaram o posicionamento contrário à compra de grãos de outros países. A liberação para a importação de café Conilon de países como o Vietnã havia sido encaminhada pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e recebido parecer favorável do Comitê Executivo da CAMEX. A decisão estava prevista para ser submetida à CAMEX em reunião marcada para hoje, mas foi suspensa por determinação do presidente. Otaciano frisou que, mesmo se recuperando de uma cirurgia, o governador Paulo Artung está trabalhando nas questões do Estado e manteve diálogo permanente com o presidente Michel Temer no sentido de suspender a insensibilidade do Ministério da Agricultura. O secretário entende que, com essa decisão, que desautoriza o que foi feito pelo ministro Blairo Maggi, o risco de importação está minimizado, mas diz que é preciso continuar vigilante e dialogando. Otaciano afirma que o argumento da indústria de que falta café não se sustenta porque isso não ocorre, segundo ele. Aponta dados da Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo, OCBES, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo, a FAES, e do Centro do Comércio do Café de Vitória, de que há estoque de café Conilon de 4.400.000 sacas no Espírito Santo, Bahia e Rondônia, volume suficiente para atender a demanda da indústria até abril de 2017, quando começa a próxima safra. O secretário estadual de Agricultura afirma que existem os riscos fitossanitários de importação do café vindo do Vietnã. Segundo o INCAPER, pelo menos 8 possíveis pragas quarentenárias que não existem no Brasil foram identificadas com potencial perigo para as lavouras de café e de outras variedades. O secretário Otaciano pontuou que, mesmo com a decisão de suspender a importação a pedido do governador, a Procuradoria-Geral do Estado está preparando uma ação judicial para caso o assunto volte a ser apresentado pelo Ministério da Agricultura. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Quinta-feira de sol o dia todo, muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite. Temperatura mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Pedro Canário, há previsão de chuva, mínima de 22 e máxima de 31 graus. O Senado aprovou um projeto que muda as regras para as pesquisas de medicamentos. A ideia é reduzir a burocracia e acelerar o desenvolvimento de novos remédios. Isauro descobriu que tinha diabetes há 16 anos após sofrer um infarto. Desde 2014, ele participa de um estudo clínico internacional que testa um medicamento novo para a doença. Para diminuir a diabetes, para não ficar alta. Inclusive, tem um controle aqui. Eu tenho esse controle aqui que eu faço. Isauro não é um caso isolado no Brasil. O país ocupa a 15ª posição no ranking mundial de participação em estudos clínicos, atrás da Coreia do Sul,
China, países europeus e Israel. Enquanto em outros países as pesquisas levam de 3 a 6 meses, no Brasil podem chegar a 15 meses de espera. O país exige a autorização de 3 órgãos: um comitê de ética em pesquisa, que faz parte das instituições pesquisadoras, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde, e, por fim, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. É preciso, sobretudo, varrer a burocracia asfixiante que impede o acesso de milhões de pacientes a novos medicamentos. Muitos estudos estão dormindo nos escaninhos da burocracia e aguardam a regulamentação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. O projeto aprovado no Senado cria o Sistema Nacional de Revisão Ética das Pesquisas Clínicas, que deve combinar a ação dos mais de 700 comitês de ética. O texto também retira do Conselho Nacional de Saúde e passa para o Ministério da Saúde o controle, a fiscalização e a regulação sobre a pesquisa clínica. A mudança sofreu críticas. Nós não estamos propondo que continue no Conselho Nacional de Saúde. Nós estamos propondo que um representante do Conselho Nacional de Saúde, certamente alguém vinculado à área de pesquisa e desenvolvimento científico em saúde, possa ter assento nesse novo espaço de regulação da pesquisa clínica no nosso país. Pela regra atual, os pacientes que participam de estudos clínicos no Brasil podem receber o medicamento depois que a pesquisa acaba. A proposta original previa o fornecimento gratuito durante apenas 2 anos após o início da comercialização do novo remédio. E depois disso, se este paciente precisar do medicamento, ele tem que comprar. Eu pergunto das senhoras e dos senhores, isso é justo? Isso favorece o paciente ou somente o laboratório? No plenário, os senadores mudaram essa regra. Os medicamentos serão entregues gratuitamente pelos laboratórios até que estejam disponíveis no Sistema Único de Saúde. Uma vez desenvolvido o remédio e ele posto à disposição do público, enquanto o Sistema Único não for disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, o laboratório fornece. Não é? Aí nós chegamos a uma solução que me parece que atende a preocupação de Vossa Excelência e que Vossa Excelência me convenceu que é uma preocupação absolutamente correta. E o Jornal da TVTC volta depois do intervalo com outras notícias desta quarta-feira. Até já! Do pé de chinelo quer dançar com meu amor, não vendo nota que me dou. Do pé de chinelo quer dançar com meu amor, não vendo nota que me dou. Eu não vivo sem ela, a saudade dela. Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. Se você procura emprego, fique atento às oportunidades do Cine de São Mateus. O Cine tem vagas para assistente técnico em manutenção, atendente balconista de farmácia, churrasqueiro, gerente, mecânico em silvicultura,
técnico em operações florestais, vendedor e vendedor externo. O Cine fica na Casa do Cidadão, em frente à Igreja Velha, no centro da cidade. O telefone de contato é 3763-2706. O governador Paulo Artung nomeou hoje 2 novos secretários. Rodney Miranda, ex-prefeito de Vila Velha, assume a Secretaria Estadual de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, a SEDURB, no lugar de João Coser. Já Carlos Castiglione, ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, é o novo titular da Secretaria Estadual de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, a CETADES, que era ocupada até pouco tempo pelo deputado estadual Rodrigo Coelho, que retornou à Assembleia Legislativa. Parlamentares que integram a comissão que discute a reforma da Previdência reuniram-se com o presidente Michel Temer, que falou sobre os pontos prioritários para o governo. O presidente afirmou que a intenção do governo federal para os próximos 2 anos é deixar o país inteiramente reformulado. Na reunião com deputados da comissão que analisa a reforma da Previdência na Câmara, o presidente Michel Temer falou sobre a importância do projeto para o governo, destacou o diálogo com o Congresso e a sociedade e afirmou que é importante deixar claras as propostas do governo. A reforma da Previdência não é só para aqueles que ou se aposentaram ou irão aposentar-se. Mas se houver um debacle, uma desestruturação econômica na União, isto vai representar um prejuízo para o Fundo de Financiamento Estudantil, para Minha Casa Minha Vida, para a Bolsa Família, porque nós não teremos recursos. Michel Temer lembrou que a reforma da Previdência faz parte dos esforços para garantir o crescimento do país e citou outras medidas, como o limite para os gastos públicos, as mudanças na administração das empresas governamentais e a desvinculação de receitas da União. Todas propostas do Executivo aprovadas em parceria com o Congresso Nacional. E afirmou que as reformas não param por aí. Outros projetos vão ser enviados ao Legislativo. Este governo passa a ser um governo, com apoio dos senhores e das senhoras, um governo tido como um reformista, um governo das reformas. E o que mais desejamos é precisamente, ao longo desses 2 anos, e pouco menos de 2 anos agora, deixar o país inteiramente reformulado, ou seja, com fórmulas novas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo tomou mais de 50 medidas para assegurar o crescimento do país e afirmou que elas já deram resultado. Segundo ele, o Brasil iniciou uma recuperação sólida, com ações que vão garantir um longo período de crescimento. E lembrou que a reforma da Previdência será justa e adequada e vai trazer segurança ao trabalhador. Nós estamos aqui dando segurança ao trabalhador brasileiro, segurança a todos os brasileiros e brasileiras, é que eles vão receber uma aposentadoria justa, adequada à capacidade de financiamento do país. A parceria entre o deputado federal Givaldo Vieira e o presidente da Câmara de Pedro Canário, vereador Ideobrando Freitas, deve garantir o repasse de recursos para a Prefeitura adquirir um caminhão isotérmico. O equipamento vai atender aos produtores vinculados ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Segundo a assessoria do deputado, tem articulação também para viabilizar obras de reforma, ampliação e compra de equipamentos para a Unidade de Saúde de Cristal do Norte. O caminhão isotérmico é resultado de solicitação do vereador Ideobrando, que é ex-secretário de Agricultura, ao deputado Givaldo Vieira. A emenda parlamentar, no valor de R$ 145 mil, aguarda a liberação do Ministério da Agricultura para iniciar o processo de licitação. Prevenir a influenza aviária, doença contagiosa que atinge aves domésticas. Com este objetivo, foi assinada a instrução normativa que determina reforço em vigilância e adoção de vacinas em granjas consideradas locais de maior risco de proliferação da doença. Responsáveis por 37% da carne de frango consumida no mundo, os produtores brasileiros estão atentos para não perder esse mercado. E uma medida indispensável para isso é proteger as aves de doenças, principalmente da mais temida delas, a gripe aviária. Tem um trabalho bastante organizado como setor para fazer com que o Brasil continue sendo essa notável exceção aí, dentro de um contexto de mais de 45 países hoje notificando sobre a incidência de gripe aviária. Um passo importante para evitar a entrada da gripe aviária no Brasil foi dado nesta reunião entre o ministro da Agricultura e integrantes da Associação Brasileira de Proteína Animal.
a assinatura de uma instrução normativa que vai exigir, entre outras medidas, o isolamento das granjas com cercas e telas, o uso de água tratada e a desinfecção de locais onde as aves são criadas. Nós temos que estar preparados, não só para enfrentar o problema se um dia ele acontecer, mas principalmente de criar as condições para que esse problema não chegue no Brasil, que seja minimizado, que seja cuidado. Os produtores terão 1 ano para se adequar às novas regras. Os maiores gastos serão com mudanças no manejo e nas instalações. Em estados do Centro-Oeste, como Goiás e Tocantins, a maior parte ou a totalidade das granjas já estão dentro das normas. Mas no Nordeste, onde há criações não tão significativas comercialmente, e principalmente no Sul e Sudeste, onde estão os maiores produtores de frango e ovos do país, será preciso uma mudança maior. Em São Paulo, por exemplo, 40% dos locais de criação estão fora das especificações. 100% daquilo que é controlável por nós vamos fazer e vamos nos antecipar. Tá? Você veja, a própria Alemanha informou um caso agora esses dias, a Suíça informou caso. Quer dizer, esses países são países que não têm capacidade de cuidar, pelo contrário, eles têm e foram atacados. Então, nós estamos olhando quais foram os problemas que eles têm, ou aonde houve alguma negligência, e vamos fechar. Países que tiveram casos de gripe aviária vão deixar de exportar este ano 700 mil toneladas de carne de frango. Como o Brasil nunca teve um caso da doença registrado, parte dessa demanda aberta no mercado internacional poderá ser atendida pelos nossos produtores. Por isso, a importância das adequações que passarão a ser exigidas pelo Ministério da Agricultura. Só os Estados Unidos, donos da maior avicultura do mundo, perderam nos últimos anos 16% das exportações por causa de casos da gripe aviária. Segundo o ministro da Agricultura, se o Brasil conseguir manter a doença longe das granjas, oportunidades de negócios e geração de empregos no setor avícola poderão surgir. A economia vai crescer e vai aumentar o consumo de aves também. Agora, nós não podemos perder os mercados que nós já conquistamos. Então, significa que numa retomada da economia, também a retomada dos investimentos para ampliar a produção. E veja depois do intervalo, o concurso Garota e Garoto Verão terá 30 candidatos. E também, Trio Forró Sertanejo confirma para março o lançamento do primeiro CD. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e society, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado você também. Quer saber tudo o que está rolando no mundo da música? Fala aí, galera, sejam bem-vindos mais um MGT Clipes. A vida do seu artista favorito? Novidades de clipes e shows? O seu lugar é aqui. Mergulhe fundo no MGT Clipes. Na MGT, uma nova emoção no ar. A Renovação Carismática Católica da Diocese de São Mateus pretende reunir 3.000 pessoas no Retiro de Carnaval Alegrai-vos. A programação começa neste sábado e prossegue até terça-feira, dia 28, no Cerimonial de Venésia, em Nova Venécia. O coordenador diocesano da Renovação Carismática destaca que os 4 dias serão um verdadeiro carnaval com Cristo. Ronaldo José de Souza afirma que a intenção é oferecer a oportunidade de as pessoas terem nesses dias uma alegria diferente por meio de uma experiência com Deus, sem drogas, nem bebidas alcoólicas ou violência. De acordo com ele, a proposta não é fazer apenas um retiro meditativo, mas oferecer músicas em ritmos variados, como reggae, forró, com letras cristãs. Ronaldo confirmou a apresentação de um musical com o Ministério de Música e Artes da Renovação Carismática Católica. A programação terá também shows noturnos, missas, pregações, confissões, adorações e livraria católica.
20 moças e 10 rapazes concorrem no próximo domingo de carnaval ao título de Garota e Garoto Verão Guriri 2017. O concurso será realizado a partir das 8 da noite na Praça Wilson Gomes, no centro do balneário. A abertura do concurso Garota e Garoto Verão Guriri 2017 será feita com 3 modelos da JPA Produções: Zayla Almeida, Brígida Santos e Juliane Titol. O produtor cultural Joelson Nogueira disse que tem apoio da Abavan e da Prefeitura de São Mateus para a realização do concurso. Aproveitar para convidar todos que estiver nos assistindo aqui para comparecer, que vai ser uma noite legal a partir das 20 horas. Nós vamos estar também fazendo a abertura com as meninas da JPA Produções, que são meninas que veio de fora, para fazer a abertura. Este ano também eu acredito que é carnaval, e nós vamos ter aí um grande público lá na Praça Wilson Gomes com o período do carnaval. Eu tenho certeza que todos os eventos que a gente já faz passa de 3.000 pessoas. A gente aguarda esse público lá. O trio Forró Sertanejo prepara o show de lançamento do novo CD 100% Forronejo. O álbum tem 15 faixas e será lançado no mês que vem. O trio Forró Sertanejo é composto pelo vocalista Roger Rodrigues, que toca violão, pelo tecladista Walter Goronci e pelo também vocalista Anderson Santana. Os integrantes da banda são amigos de infância. Eles estudaram juntos no antigo Polivalente, atual Escola Viva Marita Mota Santos. O tecladista Walter Goronci disse que não imaginava que a brincadeira de amigos se tornaria algo sério. A banda começou, na verdade, de brincadeira, com ensaios lá em casa. A gente costumava fazer churrascos, confraternizações de faculdade, enfim. E surgiu a ideia de estar montando uma banda para estar tocando em eventos e até ganhando um cachezinho para isso. O estilo musical é o sertanejo no ritmo de forró, sem perder o romantismo. A gente fez uma mesclagem de músicas sertanejas, de raiz. O nosso cantor Roger, ele já assume bastante esse papel do romantismo, misturado com o forró. E essa pegada, é pegar o sertanejo, misturar com forró e ver o que vai dar. O trio tem apenas 6 meses de estrada e já gravou o primeiro CD. O álbum 100% Forronejo, com 15 faixas, ficou pronto no ano passado e foi produzido com recursos próprios. A previsão do lançamento é em março, em São Mateus. Walter comemora a boa procura pelo trio. A procura, a demanda pela banda já está sendo bastante grande, assim, o público curte bastante a gente e é muito gratificante ver isso. A música de trabalho é Seu Marido é Ruim, de autoria de Gino e Geno. O contato para shows pode ser feito pelos telefones 3771-1051 e 99988-7634. Em março, o trio Forró Sertanejo vai se apresentar na pousada Zimbauê, em Itaúnas, e no Bar do Leles, em Nova Venécia. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br/vídeos. Obrigado por sua companhia, sua audiência e uma boa noite para você. A Amazônia é um ecossistema incrivelmente complexo e delicado. A floresta abriga mais espécies do que qualquer outro lugar do planeta e é essencial para combater as mudanças climáticas. Mas ela enfrenta uma grave crise. Plantas, animais e povos indígenas estão sendo brutalmente afetados. Onde antes existia vida abundante, agora a floresta morre lentamente. Como? Madeireiros encontraram várias formas de burlar o sistema de controle. Madeira de áreas protegidas ou sem autorização e extrair um volume maior que o permitido, eles estão roubando a Amazônia. Esses madeireiros manipulam o sistema de controle e legalizam a madeira retirada ilegalmente de áreas sem autorização com documentos oficiais. O sistema de controle do governo, que deveria prevenir isso, na verdade está sendo usado para legitimar essa fraude.
Grande parte dessa madeira é vendida ao redor do mundo. A madeira legalizada que sai da Amazônia garante a circulação de dinheiro, alimentando ainda mais o desmatamento. Esse ciclo de destruição tem que acabar. Junte-se a nós. Visite chegademadeirailegal.org.br.